Virando o jogo, oferecimento Banrisul, passe direto em pedágios e estacionamentos com tag Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira pela Rede Sul de Televisão. Rede Sul de Televisão, eu não me canso de repetir, porque é sempre importante para você saber e também para você espalhar, divulgar aí, não é? A Rede Sul de Televisão é um canal aberto, 55.1, não precisa TV a cabo, não precisa internet, basta o seu aparelho de televisão com a anteninha externa, claro, e você vai no dial e sintoniza 55.1 e está com o sinal aberto da Rede Sul de Televisão. Mas claro que nós estamos com a Rede Sul e também outra emissora, que é a TV+, né, nos canais de distribuição. Estamos em Porto Alegre, na NET, na Claro Net, no canal 11 da Claro Net, com a Rede Sul de Televisão. E estamos também na Tubarão Telecom e na Sinal Net, que são operadoras de distribuidora de sinal a cabo para a região metropolitana e alguns municípios também do interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos na Tubarão Telecom com o canal 11 da Rede Sul de Televisão e com o canal 46 da TV+. E a TV+, também está na Sinal Net, né, para a região metropolitana de Porto Alegre, no canal 46 desta também distribuidora de sinal a cabo, que é a Sinal Net, certo? Então, várias possibilidades para você assistir o nosso programa e também nas plataformas digitais, é evidente, tanto da Rede Sul de Televisão quanto da TV+, e especialmente aqui, né, no canal de YouTube, o canal esportivo da PW Produções, que é a EAV TV. Você vai lá no YouTube, youtube.com/esportesav, e você vai estar conectado, linkado com a EAV TV, que tem, além do Virando o Jogo, também outras atrações das transmissões que são geradas aqui pela PW Produções, do meu querido amigo Paulo Medeiros e da minha querida amiga Elaine Saikoski. Certo? Então tá aí, fiz toda a abertura da parte tecnológica para você assistir o Virando o Jogo. E hoje o programa é sexta-feira, normalmente, a gente está falando da rodada do Campeonato Brasileiro ou Campeonato Gaúcho, se é o caso, ou projetando até uma Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Mas agora nós estamos nas tais data FIFA, que parece que o futebol brasileiro começa a respeitar essas datas e paralisa os campeonatos brasileiros, pelo menos das séries principais, séries A e série B, né? Série C e série D continuam e nós vamos falar sobre isso. Mas tem a famosa seleção brasileira, que eu confesso para vocês que eu vou pedir ajuda para os universitários que estão aqui no programa hoje, né, para os convidados, porque eu não sei, eu só sei que joga em Barcelona e em Lisboa, pelo menos está na Europa, está jogando em cidades importantes, mas os adversários, bom, a gente vai falar em seguida aqui no Virando o Jogo. Vou começar lá com quem está identificado, Giovanni Lemos. Tudo bem, Giovanni? Tudo bom, duas camisetas de Grêmio, né? Uma atrás no cenário, outra contigo. Tá bem fardado aí. Boa tarde, tudo bem, Giovanni? Sempre importante, né? Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos convidados. É importante a gente estar bem identificado. E fiz questão hoje de vir de Celeste, porque estão colocando uma outra pessoa aí na mesma frase do Luizito Soares e que não cabe na mesma frase, então... Vamos... O tal de Messi, esse não? Não, esse cabe bem, não, esse Soares não cabe na frase dele. Sim, mas eu estou sabendo, Mas talvez por isso que o identificado com o Internacional não tenha vindo nem de camiseta, né? Ele deve estar talvez meio constrangido com esse negócio do Éder Valência. Eu compreendo ele, eu entendo, está difícil, está complicado. Maurício Borba, tudo bom, Maurício? Boa tarde, Rogério, Gil, boa tarde ao Léo, boa tarde a todos os telespectadores. Né? Calma, deixa eu... É assim que faz, né? Esse negócio de beijar 3 dedinhos, não, acabou. Agora é aqui, ó, é anotar. 6 gols em Copa do Mundo... O cara tá chegando, não quer férias, vai ficar ali 6 diazinhos com a família, vem treinar e já vai pro jogo. Daqui a pouco tá estreando contra o Fluminense, enquanto alguns podem estar fugindo para Miami, né? Ih, rapaz do céu. E eu achei que não ia ter Grenal aqui. E aí, tudo bom, Leozinho? Leonardo Mol, tudo bom? Tudo bem, Rogério. É um prazer estar aqui novamente nesse programa e agora, graças a Deus, uma situação mais favorável para a dupla Grenal, porque quando retornei aqui na última vez, era talvez o pior momento possível, quando
O Grêmio recente tinha perdido pro Palmeiras por 4-1 e o Inter entregado um 2-0 no Beira-Rio. Então, eram situações bem complicadas e hoje, graças a Deus, a dupla Grenal se encontra muito melhor. O Inter reencontrou o caminho das vitórias e o Grêmio emendou uma ótima sequência. Agora, até no G6 do Brasileirão está presente. E a chinelada que tomou do Flamengo não foi suficiente para tirar o Grêmio lá de cima, né, das primeiras posições. Aliás, num jogo que foi, já comentamos aqui nos outros programas, um jogo bastante atípico, né? Eu comparei até com o início do Grenal, né? Que o Grêmio perdeu inúmeras chances e aí daqui a pouco foi lá o Flamengo e fez. O Internacional perdeu pelo menos 2 grandes oportunidades no início do Grenal, aí o Grêmio foi lá e fez. E assim é o futebol, né? Briga de cachorro grande, não tem jeito. Mas né? Se perder a oportunidade, o outro vai lá e faz. Foi um jogo muito atípico, né? Porque eu, olhando a partida, enxerguei o Grêmio superior a todo momento. 25 finalizações, 3 bolas na trave, um gol tirado em cima da linha. Mas então, o que vale? O que vale é a bola na rede. Aí é que tá. Vamos puxar um pouquinho essa situação, porque eu cheguei a estudar para entrar num debate em relação a isso. Cara, o que eu vejo hoje em relação ao Grêmio, e aí talvez o Gil concorde, o Léo, tu também, Rogério, é que pro Grêmio falta efetividade. A manchete que eu usei pós o jogo foi: Grêmio cria, mas perde. Ou seja, o Grêmio sempre cria as chances, o Grêmio sempre chega ao ataque forte, mas sempre está perdendo chances. Para vocês terem noção, e aí não é uma corneta, tá? Não é uma corneta mesmo, é só para ilustrar. O Soares tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 31 finalizações a gol, e ele só tem 2 gols. O Pedro do Flamengo, que é reserva, tem 8 jogos, 6 como titulares. Ele tem 14 finalizações a gol, 14 ou 11 e 4 gols. É efetividade. Não, tudo bem. Grêmio eu concordo. Por exemplo, o que faltou para o Internacional no Grenal no início foi efetividade. E o Grêmio no Grenal teve a efetividade. Eu concordo com isso. Agora, por exemplo, esse levantamento. Eu gosto da estatística para contrariar a estatística. Sabe? E eu uso sempre a frase que para mim é referência do falecido ex-ministro Mário Henrique Simonsen, né, que foi um dos papas da economia aqui no Brasil, que ele dizia sempre o seguinte: a estatística é como o biquíni, mostra muito, mas não mostra o essencial, sabe? Então, eu quero saber como foram essas situações propiciadas por Soares, porque o que eu tenho visto no time do Grêmio, tá, com exceção quando o Bitelo está bem, está mais à frente, mais junto do Soares, né, tem situações favoráveis para o Soares, mas normalmente as situações que ele está pegando, como aquele lance que ele fez contra o Flamengo, quase ao final do jogo, que veio uma bola que era quase um rebote que ele teve que bater de primeira, que é muito difícil, né, ou o lance do empate contra o Cruzeiro aqui, pela Copa do Brasil, não são situações para um atacante extremamente favoráveis. Até eu penso, Giovani, que ele até cria mais situações favoráveis para os companheiros do que os companheiros estão criando para ele. Não à toa ele é o líder de assistência no Grêmio, né? E assim, há uma diferença muito grande, e é verdade, os números trazidos pelo Maurício são verdade, mas existe uma diferença. O Soares cria suas próprias situações. O Pedro está num time que entrega as situações para ele. Então ele recebe a bola, recebe a bola sempre em uma condição clara e cristalina de gol, quando na verdade o Soares tem que criar essas situações. Então é óbvio que muitas vezes a condição de chute dele não é tão favorável, o que acaba. Perfeito. Vamos dar um exemplo. Ele criou uma bola que deu em 2 traves, né? Ele criou aquela chance, que ela não é uma bola, não é um passe. Obviamente o gol do Pedro no jogo é um gol que acaba sendo meio que criado por ele, né? É um passe errado que ele faz. Mas essa é a exceção no Flamengo. A grande realidade do Flamengo é a bola chegar redonda. É Arrascaeta, é Everton Ribeiro, Então, assim, e o Soares tem que criar. Isso acaba, inegavelmente, né, trazendo uma situação de mais dificuldade para fazer o gol. E ele acaba fazendo os gols no quão extraordinário ele é. E a grande questão do Flamengo, que sempre foi, desde que montou aquele super time em 2019, é a questão do cobertor curto, né? Porque não dá para ficar só montar um sistema defensivo para parar o Pedro. Porque tem o Arrascaeta, tem o Gabigol, tem o Cebolinha, tem o Everton Ribeiro, que sempre algum vai estar inspirado em algum dia. No Grêmio, a grande referência é o Luizito Soares. Então ele mobiliza todo o sistema defensivo, por isso que ele acaba entregando, às vezes, muito mais assistências do que gols. Mas é exatamente por isso que eu comecei falando. Não é uma crítica ao Soares. Óbvio. Porque, ok, ele cria as oportunidades dele, mas eu falo do Grêmio em si.
O Grêmio cria, o Grêmio chega, o Grêmio finaliza. Mas o Grêmio não tem qualidade na finalização. Porque se o Soares abre para alguém, alguém tem que fazer esse gol. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Quem é que estava fazendo, por exemplo, Vila Sante é que estava aparecendo mais para fazer isso. Tá? O Cristaldo, que teria essa responsabilidade, teve aquela chance contra o Flamengo logo no início, numa belíssima trama. Foi uma das mais bonitas tramas que eu vi no futebol atualmente, futebol nosso. Europeu a gente até vê. Mas, sabe? E aí o que acontece? Falta essa efetividade. Mas aí por quê? Porque tu tem o Vila Sante, que é um volante que chega, o Carbajo, que alterna, que é um volante que chega, tá? E o Bitelo não está, o Bitelo está descontado, o Bitelo está com problemas clínicos, né? Problema de lesão que ele está recuperando. Contra o Flamengo ele não fez uma boa partida. E aí pega um negócio do Internacional que eu bato muito e que o Grêmio teve nesse jogo contra o Flamengo, que é a falta de qualidade. A falta de qualidade no momento, num jogo desses aí, que não permite erro, se tu não tem todos os teus jogadores em nível superior, acontece o que aconteceu com o Cuiabano, tá? Que não é confiável ainda mais na lateral. Tá? Num lance daqueles, ele não pode, né, vacilar como vacilou no primeiro gol. O lateral, o João Pedro, né, que vacila naquele lance pressionado, tu tem que ter a consciência, toca para lateral, faz alguma coisa mais simples. Nós vimos isso no Internacional, o alemão propiciar um lance também, que estava com 3 junto da linha de lado, e ao invés de chutar em cima do cara ou mandar pela lateral, não, ele quis sair driblando, foi lá, deu o contra-ataque. Tá? Então, a falta de qualidade num determinado momento, principalmente num jogo desse, como eu digo, de cachorro grande, ela vai ser determinante. Ela vai ser determinante. É inegável que tem o erro do João Pedro ali, né? Mas a gente olhando o jogo, a gente enxerga também que ele tá com a bola, que ele tá pressionado e marcado e não encosta nenhum volante para jogar. Tudo bem, aí nós vamos assim, na construção do erro coletivo. E é óbvio que ele errou, ele deveria ter batido em cima do jogador. Claro, bota pra lateral. Pra frente, fazer qualquer coisa, mas assim, o erro dele é provocado pela falta pelo erro coletivo, né? Já o do Cuiabano é diferente. O do Cuiabano ele tenta sair driblando errado e comete o erro. Agora, assim, tem alguns pontos que a gente precisa levantar. O primeiro deles é que o resultado é mentiroso, é inegavelmente mentiroso, né? O segundo é que há um ponto positivo mesmo. Mas é mentiroso no contexto esse que a gente está analisando, porque ele é uma realidade da efetividade do Flamengo em cima de erros do Grêmio. Isso sem dúvida, Rogério, isso sem dúvida. Mas assim, ó, ele é um resultado mentiroso, não a vitória do Flamengo, mas a forma como foi, esse resultado de 3-0. Mas isso a gente pega, essas goleadas, elas acontecem, teve aquele Grenal famoso foi quantos? 5-0? 5-0. Tá? Que também tu passa a ter um resultado... O Grenal mais recente, que o Roger ganhou no Beira-Rio e que fez o Grêmio campeão 3-0, foi um jogo em que o Internacional, né, teve mais oportunidades e o Grêmio foi extremamente efetivo. E, Rogério, uma das coisas que eu mais destaquei após o jogo contra o Flamengo não é que o Grêmio tem que tirar esse resultado mentiroso, concordo que é mentiroso, como se fosse uma vitória. Mas o principal destaque dessa partida é que a gente viu um Grêmio capaz de competir com equipes do patamar de Flamengo, de Palmeiras. Perfeito. Talvez de Atlético Mineiro, agora sem treinador, mas tem um elenco qualificado também. Então o Grêmio se colocou na situação favorável, agora numa disputa direta de Copa do Brasil, que tem o Bahia, mas depois tem o Palmeiras e talvez depois tem o Flamengo no melhor dos casos. Esse é um ponto muito importante. É ter competitividade. Olha a diferença entre o Grêmio que enfrentou o Palmeiras e o Grêmio que enfrentou o Flamengo. Os resultados são iguais, são 3-0, diferença de 3 gols. Mas há uma diferença muito grande na competitividade. Sim, na produtividade. E nós temos um porém ali, né? Primeiro, o Maracanã não tem condição de ter jogo de futebol. Né? O gramado do Maracanã é ridículo. Ele atrapalha os dois times, evidente. Ninguém está discutindo. Mas aí nós estamos em Gramado. O Maracanã, o Mineirão está um lixo também. Nós vimos no jogo do Grêmio com o Cruzeiro. Tá? Bom, mas essa época do ano aqui é pior. A Arena vai sofrer mais ainda por causa da insolação, né? Que não tem. Tá? Então, isso vai sofrer. Mas é inadmissível que um Mineirão esteja naquela situação, que um Maracanã esteja naquela situação. Prejudica todo mundo. Mas daí não é o que constrói o resultado. E nós temos um ponto, que é um ponto que é padrão quando Grêmio e Inter jogam contra o Flamengo, o Corinthians, que é a arbitragem.
a arbitragem foi infeliz. Ah, bom, mas aí eu vou te Né? dizer... E eu tô dizendo assim, ó, tem um pênalti que no mínimo deveria ter sido visto no VAR. Mas não vai, no mínimo, não vai. né? O VAR se esconde, na cabine e o árbitro de campo se esconde no VAR. Tá? Então isso... Eu acho que eles se escondem no Flamengo. Não, mas aqui nós tivemos contra o Vasco da Gama, o do Internacional, teve um lance no Wanderson, que a televisão mostra, tá? Dentro do critério da arbitragem, é expulsão, porque acima do tornozelo... Foi o que determinou, por exemplo, a expulsão do Rodinei naquele famoso jogo contra o Flamengo no Maracanã, que o VAR interveio. Tá? Aqui, a televisão mostrou mais uma vez o lance que o jogador do Vasco chega por cima do tornozelo no Wanderson e, inexplicavelmente, não houve nem o cartão amarelo da árbitra e muito menos a intervenção do VAR. Eu fiz um post, né, no Twitter, eu tuitei, né, dizendo isso e dizendo o seguinte, mas é contra um time do Rio de Janeiro que está na zona de rebaixamento, entendi. Sabe? Infelizmente, a arbitragem do futebol brasileiro, ela está tão péssima, tão ruim, que ela me parece que ela está extremamente contaminada. Só que o que acontece? Isso aí vem da FIFA, né? Que tem uma nova determinação da FIFA, que é o quê? Tu dá mais autonomia, porque a FIFA detecta que a arbitragem está muito refém do VAR. Sim. E eu não estou falando a nível Brasil, estou falando a nível mundial. Sim. Tá? E a FIFA determina, deem mais autonomia para a arbitragem de campo, tentem validar mais o que é decidido em campo. Sim. Só que o problema é que no Brasil, com o VAR, a arbitragem já é ruim. Sim. E aí tu dá esse tapume para a arbitragem. Sabe o que eu vou dizer? Isso nós vimos agora na Europa, por exemplo, na decisão... Né, da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões, mas teve agora essa semana foi Croácia e Holanda. A Nations League. A Nations League. Tá, que é a razão das datas FIFA, né? Enfim. Aí o árbitro de campo não quis nem saber, marcou pênalti, 2 pênaltis e não tem VAR com ele. Só que aqui a arbitragem no Brasil, infelizmente, na imensa maioria dos árbitros, tá, é covarde. É covarde e política. E o Rogério? Sabe? Nós temos pouquíssimos árbitros aqui que podem fazer isso. Né? Ter a sua qualidade, primeiro, para arbitrar vendo dentro de campo e autoridade e personalidade para manter aquilo que apitou. Sabe? Senão eles ficam todos assim. É covarde, eu digo de novo, a maioria, infelizmente, a maioria dos árbitros brasileiros são covardes e pensam politicamente na carreira. Mas o próprio Wilton Pereira Sampaio, em Grêmio e São Paulo, ele marca o pênalti para o Grêmio e ele não quer nem saber do VAR. Ele olhou o lance, ele viu que realmente bateu no braço, porque o Wilton é aquele cara que... Ele é tranquilo, né? Ele só fez aqui, marcou o pênalti e seguiu, e acabou a discussão. Mas ali, Maurício, ali tem uma questão. Ele está de frente pro lance e o braço está aberto, ele enxergou isso, tá? Então, assim, ok, ele viu, ele não precisa do VAR, porque ele enxergou no campo. Aí, provavelmente o VAR disse. O VAR falou, certamente o VAR falou com ele. Claro. A grande questão do VAR, a grande teoria do VAR, quando ele foi criado, era para ser um auxílio aos árbitros. Eles querem proteger os árbitros. É assim, tem a marcação, o árbitro de vídeo vai olhar e vai falar, olha, eu discordo da tua marcação, mas ele não vai definir nada. Só que a falta de técnica, a falta de qualidade dos árbitros do Brasil acaba deixando os árbitros muito reféns do árbitro de vídeo e acaba complicando Mas tudo. é a covardia, é o que eu estou dizendo. É a covardia dos árbitros. Nós temos poucos árbitros que não precisam estar lá com a referência do VAR. Mas eu não estou tão preocupado com o pênalti não marcado. Até porque eu vou dar uma opinião, tá? Para mim, se aquele pênalti fosse marcado contra o Grêmio, eu ficaria indignado. O jogador está com o braço para baixo, em movimento natural. Não é isso que me incomoda. Inclusive, tomei xingão de todos os meus amigos gremistas dos grupos, porque eu falei que para mim não era pênalti. Sim. A minha preocupação, primeiro, é a forma como foi, porque se fosse contra o Flamengo, certamente ele teria, no mínimo, ido ver. Mas a minha preocupação é o jogo. A forma como é picotado o jogo. A forma como... A interpretação não de há lances. amarelo. Não há amarelo. E isso aconteceu contra o São Paulo, foi absurdo. O São Paulo baixou a lenha contra o Grêmio. E ele não tomou amarelo. E ninguém tomou amarelo. Ninguém tomou amarelo. Então, assim, ó, a minha preocupação é a forma como a arbitragem se comporta contra os times do Sul. Nós já temos uma dificuldade aqui, eu tô falando do Grêmio Inter, efetivamente, tá?
nós já temos uma dificuldade que a gente viaja mais do que todo mundo. Nós e o Nordeste viajamos mais do que todo mundo. Mas efetivamente no Nordeste agora tem o Fortaleza, mas antes não tinham times competitivos para disputar campeonato. Agora tem, o Fortaleza efetivamente está se mostrando um time competitivo. Então já há um prejuízo quanto a isso que a gente viaja mais. Né? Já há um prejuízo que a gente joga mais fora de casa, porque em São Paulo e no Rio tem mais times, então eles jogam mais dentro da própria cidade. E nós temos um prejuízo claríssimo de arbitragem, que é absurdo, a forma como picotam o jogo. Eu vou dar um exemplo aqui no jogo contra o Grêmio e Flamengo. Flamengo e Grêmio. O Grêmio estava pressionando no final do segundo tempo, do primeiro tempo, estava 1-0 pro Flamengo. Tempo de recuperação, 4 minutos. Se o Grêmio estivesse ganhando, eu aposto, pode pegar qualquer jogo, 6, 7 minutos, porque é indicação da FIFA que é para recuperar os tempos. Então, assim, são umas coisinhas que a gente não enxerga. É que nem o cartão amarelo do cara coitada da KTO, né? A KTO não tem culpa nenhuma. Da aposta, entendeu? Que o apostador vai lá e diz que é um amarelo. Ninguém enxerga, não é o gol entregue. Mas é aquele lancezinho. Não, é o picotado, Entendeu? É o picotado do jogo. Isso é feito. Esse lance que eu estou fazendo referência do Wanderson, se fosse ao contrário, um jogador do Internacional em cima do jogador do Vasco, eu não tenho dúvidas que teria ou cartão amarelo, e aí o VAR chamaria, entendeu? Aí o VAR chamaria, porque olha, não é para cartão amarelo, é para cartão vermelho, mas como é time lá do centro, é complicado. O melhor árbitro que nós tivemos no último tempo, que foi o Nestor Pintana, me ensinou como é que tu dá um vermelho. Se o calcanhar tá no chão, é amarelo. Se o calcanhar tá fora do chão, na chegada, é vermelho. Mas vamos lá, exatamente para tirar dessa seara nacional, internacional. Aconteceu o mesmo lance. Teve um jogador do Nacional que acertou, se eu não me engano foi o Wanderson, ou o Depena, acertou no tornozelo. E o pé, diferente, ele não estava assim, ele estava de lado, mas acertou. Acertou sem o calcanhar no chão. O Darío Herrera, que é um árbitro argentino, e que, por coincidência, apitou Nacional 2, Independiente Medellín 1, aquele gol em que o jogador do Nacional dá uma assistência de mão no chão, ele está apoiado no chão, ela bate, volta e é o gol. Ele não deu nada. Ele mandou seguir o jogo. Ele não deu nem falta. E tem VAR, né? E tem VAR. E tu tá numa competição sul-americana. Só que, claro, aí, vamos lá então, se o Inter ganha, chega a ganhar lá, ou tem a vantagem de um jogador expulso em Montevidéu, o Inter poderia ser o líder da chave e o Nacional praticamente eliminado. Entendeu? Então, é algo que eu vejo como muito complexo, né? Falta muita qualidade para a arbitragem no futebol. Se a gente ia ver em campeonatos como a Premier League, a Bundesliga ou a La Liga, os árbitros já cometendo erros cruciais, aqui na América do Sul o nível é muito baixo. Então, eles deixam muito a desejar e acaba prejudicando o espetáculo, né? Agora eu quero voltar no bloco seguinte para a nossa aldeia aqui, naquilo que começamos a falar aqui no programa. Será que um chega e o outro vai? Vamos falar em seguidinha sobre isso. Porque o recado agora é para você. Olha aí, Léo, tá estudando ainda? Tô. Tá? Então, mais do que adequado para ti esse recado do Banrisul aqui, tá? Para conta universitária, tá? Vem para o Banrisul que a sua conta universitária tá on. Abertura 100% digital, não tem tarifa mensal e ainda o cashback pode ser de R$60, pode voltar a 60 aí, que é muito legal. Então, abertura 100% digital, não tem tarifa mensal e o cashback de até R$60. Conheça mais sobre as vantagens da conta universitária do Banrisul acessando banrisul.com.br/conta universitária. Ok? Vamos às mensagens da Neugbauer, do Banrisul, do Sesc, da KTO, e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo para falar sobre isso. Tá chegando o Ener Valencia e vai embora Soares? Não, vamos parar com isso, né? Já voltamos. Universitário já começa a vida ganhando. Abra sua conta de forma 100% digital no Banrisul.
você pode ganhar até R$60 de cashback e muitas vantagens. Olha só. Vem que sua conta universitária Banrisul tá on. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim! KTO.com, né? Para todo torcedor existe a KTO com palpite, com razão, né? KTO.com, você palpita com razão, palpita também com emoção, com diversão. Não te registrou ainda? Te registra lá, KTO.com, é fácil e você já parte para a diversão. São vários esportes e, inclusive, a KTO está valorizando o futsal gaúcho, tanto da Liga de Futsal quanto da Federação de Futsal. Está patrocinando e está lá, né, na KTO.com também com o futsal do Rio Grande do Sul, que nós vamos fazer aí o futsal, principalmente aqui em Porto Alegre, né, ser recriado, ou pelo menos ser redimensionado e ter a divulgação que precisa ter o nosso futsal. No interior do estado, continua muito forte. E aqui em Porto Alegre nós vamos fazer esse desenvolvimento novamente do futsal do Rio Grande do Sul, do futsal aqui de Porto Alegre, e a KTO está apoiando. Então, entra lá, kto.com, te registra e já vai para a brincadeira. Por falar em brincadeira, pô, é brincadeira esse negócio, né? Do Soares sair do Grêmio agora para ir, por mais que o Messi tenha convidado para ele já ir embora agora. Pegar o histórico do Soares, a gente vê que ele é um cara que cumpre seus contratos, né? Então esse já é um histórico. Obviamente que ele tem um acordo com o Messi de tentarem terminar a carreira juntos, jogando nos Estados Unidos, mas o Soares é um cara que tem esse histórico de cumprir os seus contratos. Além disso, ele me parece que já deixou bem claro que tem contrato até o fim de 2024 que vai cumprir. Ah, pode acontecer uma coisa? Pode, tem uma multinha de 70 milhões de euros, se eles quiserem vir aqui pagar, eu levo o Soares no aeroporto. Até porque daí sobra dinheiro para comprar a arena, né? Que tá em leilão. Sobra dinheiro pra comprar. Na verdade, a arena não tá em leilão, tá? Tá penhorado, a arena tá penhorada como garantia do débito, tá? Não é? Desculpa. Mas aí não é, a arena não é um caso do Grêmio. Não, nem um pouco. A penhora da arena não é um caso do Grêmio e eu até entendo, pelo pouco que eu sei, porque é muito desse assunto, então eu não posso me arvorar e dizer que eu conheço bem o assunto. Eu conheço pouco o assunto. Mas eu não sei se o Grêmio teria vantagem agora na compra da arena, sinceramente, faltando 9 anos, não é isso? Não, na verdade não tinha vantagem nenhuma vez, por isso que houve os recuos, né? Não, sim, tudo bem. Porque, na mas verdade... vamos lá, digamos que nos primeiros 2, 3 anos, tá? Todo estádio, tá, Rogério, todo estádio, isso deve ser de conhecimento de todos, é deficitário. Beira-Rio, Olímpico, Maracanã, qualquer estádio é deficitário, ele não se paga. Para ele se pagar, ele tem que ter um ciclo de eventos muito grande dentro dele. Né? Hoje em dia, a máquina, o equipamento da arena tem um custo de R$900 mil mensais só para existir. E a arena ainda é mais cara por conta dessa questão do gramado. Sem dúvida. Que precisaria ter, como na Europa, uma cobertura de iluminação artificial, e nós não estamos falando da iluminação do estádio, é aquela iluminação para o gramado, que pelo formato do estádio do Grêmio, da arena, tá, não permite que tu tenha a luz solar por um tempo maior. Então, tu precisa ter a luz solar artificial. É uma característica de todas as arenas, né, Rogério? É uma característica de todas as arenas, né? Elas são para cima e não abertas, como eram os estádios antes,
e o Sol entra muito pouco. Agora, é um pouco de investimento também, tá? Tem um pouco de má vontade da Arena Porto Alegrense, que é a gestora, a sócia do Grêmio. Mas gestora, é aquela história que tu está dizendo. O estádio é deficitário. Se tu ainda vai colocar aquilo lá, que é a iluminação, a lâmpada artificial, que é cara, né? E o Grêmio tem, a Arena tem. Só que ela tem o quê? 20% do que era necessário ali. Pouco menos. Agora vamos ser honestos, né? Como a grenalização por dirigentes ruins é prejudicial aos clubes a longo prazo, né? Porque a Arena, lógico, o Grêmio queria um estádio novo, mas o objetivo principal seria sediar a Copa, digamos, grenalizar, tirar a Copa do Beira-Rio, que seria o estádio escolhido para uma reforma, enfim, e construir a Arena super moderna e de última hora tirar. Cara, se o Grêmio tivesse feito um acordo para reformar o Olímpico, além de ser centralizado, além de ter melhorado, aquela alma que o Grêmio tinha no Olímpico, eu acho que permaneceria. Mas era diferente. Se a gente pensar, Maurício, que quando o Beira-Rio foi construído, tu não tinha toda aquela estrutura no entorno do Beira-Rio, que inclusive foi um aterro feito, não é? O Olímpico, quando foi lá, que era a Vila Caiu do Céu, também não tinha tudo aquilo no entorno, tá? É que, evidente, a cidade vai crescendo, né, em volta. E, sinceramente, eu acho que ali estava esgotado para o Olímpico, não tinha mesmo que fizesse uma reforma, né, os acessos já muito complicados, estacionamento, tu via o pessoal deixar na lomba do cemitério, aí tinha enterro nos 2 cemitérios, já virava uma coisa confusa, sabe? Então, eu acho que o problema da Arena ali não foi a localização, até porque a ideia é que a cidade também vai expandir, só que houve todo o problema, né, com a OAS, com a construtora, as contrapartidas não foram efetivadas, então virou um imbróglio muito grande. A Lava Jato prejudicou, inegável, se não tivesse acontecido. Pô, não fala isso, rapaz. A Lava Jato prejudicou, os caras já estão terminando com tudo que aconteceu. A Lava Jato tinha que acontecer. Todo mundo, para um pouquinho, está todo mundo sendo, descondenado na Lava Jato. Vamos deixar claro que a Lava Jato tinha que acontecer e que ela foi fundamental. É que o fato da OAS ter sido denunciada inegavelmente quebrou a OAS e prejudicou a relação Grêmio e OAS. Não estou falando da Lava Jato, a Lava Jato tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Mas Andrade Gutierrez, que fez Mas era diferente a relação contratual. Mas exatamente isso que eu ia dizer, a relação contratual do clube com a construtora, não é? Era diferente. E novamente não é corneta, deixando muito claro. Por isso que eu falei da grenalização. Porque apressaram uma assinatura de contrato. Não, na verdade eu discordo disso, tá? Eu discordo dessa. Talvez tu tenha uma informação que eu não tenho, eu discordo assim, ó. Primeiro de tudo, no Beira-Rio houve investimento federal. Teve facilitação. Teve 1 milhão de coisas. Por quê? Porque foi decidido que ele seria o estado da Copa e não podia não ter, né? Então, assim, houve uma não teve recurso. Não teve recurso, mas teve facilitação. E a gente não sabe se Andrade Gutierrez não recebeu outras coisas para fazer aquele estádio. Não teve. O que aconteceu é que a Andrade Gutierrez, num primeiro momento, com aquele grupo diretivo que entrou no Internacional, tinha feito um acordo prévio, que havia sido proposto para a diretoria anterior, que não aceitou. Tá? Inclusive, com algumas coisas que a gente não vai comentar, tá? Mas que a diretoria, que era do Vitório Pífero, não aceitou. Sim. E ia tocar com a construtora que tinha feito o estádio, que era a Tedesco, tá? Essa mesmo. A Tedesco, que construiu o Beira-Rio, era que estava fazendo a reforma do Beira-Rio. Aí houve a mudança de diretoria, já tinha um acordo preliminar com o grupo que entrou, Andrade Gutierrez. Ok, fechado com Andrade Gutierrez. Só que Andrade Gutierrez, quando começou a ver esse negócio todo de Lava Jato e tal, sabia que ia estourar. E aí caiu fora. Caiu fora. E o Internacional entrou num verdadeiro desespero, tanto que estava procurando as empresas locais aqui para fazer um consórcio de construtoras para assumir, porque não ia ter tempo da Copa do Mundo de ser feita a reforma. Aí o que aconteceu? O presidente do Internacional, Giovanni Luiz, através do ex-marido da presidente Dilma Rousseff, o Carlos Araújo, através do Carlos Araújo, fez um contato com a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e, falando, a Dilma Rousseff disse para o Giovanni,
pode ficar tranquilo que esses não sei o quê, me devem favor, tal e coisa, fica tranquilo que amanhã eles estão te ligando. E não deu outra. No outro dia, o presidente Andrade Gutierrez estava acertando com o Giovani a assinatura de contrato. Entendeu? Já. Então foi isso que aconteceu. Já a relação Grêmio AS é anterior à Lava Jato. Tá? O estádio ficou concluído antes da Lava Jato. Entendeu? Então nós tivemos uma... E o que faltou ali foram as contrapartidas. Vamos supor que a Lava Jato tivesse atrasado 1 ano. Teria sido feitas as contrapartidas ao município e nós não teríamos nenhum problema nesse sentido. Inclusive o Olímpico já teria sido entregue. Né? O Olímpico é a garantia do Grêmio, na verdade. O imóvel é a garantia do Grêmio. Mas ali o que acontece? Né? Eu acho, na minha opinião, só na minha opinião, que é muito bom para o Grêmio tudo o que está acontecendo. Muito bom. Por quê? O Grêmio já tinha feito 2 acordos de que ele mesmo faria as contrapartidas com a prefeitura, ainda do prefeito Nelson Marquesan, né? E o Ministério Público veio, não, cortou. As 2 vezes foi o Ministério Público que cortou, tá? Isso. O Grêmio já tinha acordo, porque o Grêmio pagaria o mesmo valor da cessão onerosa que ele paga hoje pelos lugares dos sócios para os bancos. Já estava acordado, o Grêmio teria o mesmo custo, pagaria aos bancos e os bancos tocariam o financiamento, porque para os bancos era interessante, porque a Caragunes já não vinha honrando, né, que foi a empresa que sucedeu a OAS. A OAS naquela época, agora é Meta o nome da empresa, já não vinha honrando. Então, para o banco era maravilhoso, eu vou botar lá 4, 6 milhões por mês na conta, vou ir quitando essa dívida, daqui um tempo vai. Então, para o Grêmio não teria custo, só que teria o custo de manutenção, né? O Grêmio assumiria isso. Mas até isso já tinha sido feito. O que acontece agora? Agora, com todo esse imbróglio, a tendência, e não é informação, é só sentimento, a tendência é que os bancos venham de novo no Grêmio e digam, olha só, vamos resolver isso. Claro, porque eles não vão ter... Essa penhora... Quem que vai comprar penhora a da Arena? Não tem. Não, vai penhorar? Entrega para os bancos. Os bancos recebem a Arena hoje, vai fazer o quê? vê o que é a administração da Arena e entregam no outro dia de volta. Não, eles entregam para o Grêmio. Eles vão fazer um acordo com o Grêmio. Pode ser, ou então devolve. E outra coisa, tá, só para deixar muito claro, o prédio Arena responde só a 8% dessa dívida. Tá? A construção Arena responde só a 8% dessa dívida. O que tem é o direito o... Direito de exploração? Não é o direito de exploração, é aquele que é da área, me esqueci agora o nome, perdão, daqui a pouco eu lembro. Sim. Que esse sim é que responde a integralidade, que é a mesma coisa que o Inter tem com o Andrade Gutierrez, agora daqui a pouco eu me lembro, tá? É só isso que responde. Então, na verdade, assim, ele tem o direito daquela área, mas não tem o prédio. Sim. Então, vai virar um imbróglio jurídico tão grande que dificilmente até 2032, que é quando acaba o contrato, isso vai estar resolvido. Então eu imagino que para os bancos é muito mais negócio tentar retomar, e eu acho que a partir daí vai ser muito bom para o Grêmio. Tá, e o Internacional é até quando? O Inter eu tenho que confirmar, eu não lembro de cabeça. Tá, mas é outra relação de qualquer maneira. Mas o tempo é muito parecido, tá? 2039. O tempo é muito 25 anos depois da entrega. Bom, 2039. Vamos voltar para a história. O senhor inventou de falar desse negócio de casa de quem tem casa, quem não tem. Eu quero falar de Soares, quero falar de Ener Valencia e quero mostrar antes disso aqui, né, o que nós temos das nossas séries que estão em atividade no Campeonato Brasileiro e que os gaúchos, né, participam. Vamos começar com a série D de dado, né? Até porque a B e a A vão mais adiante. Olha, nós temos no domingo o jogo em Santa Catarina do Concórdia contra o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, nós vamos ver depois na classificação, tá péssimo o Novo Hamburgo, tá? O Caxias precisa se recuperar, vai receber o Hercílio Luz lá no Centenário também no domingo. Aí nós temos os outros 2 clubes, o Aimoré, que no meio da semana foi o que teve melhor resultado, por incrível que pareça, com um empatezinho, né? Mas vai encarar uma bronca, que é o São Joséense, lá no Paraná, São José dos Pinhais, ali do lado de Curitiba. E o Brasil de Pelotas, que também precisa recuperação, vai receber o Camboriú, que foi justamente quem derrotou o Caxias nos minutos finais, já nos acréscimos, no meio da semana. O Brasil recebe lá no Bento Freitas, o Brasil também precisando de uma recuperação para subir um pouquinho mais na tabela, né? Caxias ainda está acima e o Brasil para subir. Vamos dar uma olhada então na classificação desse grupo dos gaúchos na Série D, né, do Campeonato Brasileiro, tá? A classificação, como é que está? A classificação, tem a classificação aí?
tá? Então a gente vai colocar em seguidinha a classificação, a gente vai ver que, ó, olha aí, ó, o Caxias está bem, mesmo tendo sido derrotado pelo Camboriú no meio da semana, o Caxias está lá na frente, né, com 14 pontos. Depois vem esse time do Paraná, o São Joséense, de São José dos O time Pinhais. foi treinado pelo Ney, né? Lateral, várias mesmo? vezes. Mais de uma vez foi treinado pelo Ney, que era lateral do O Inter. Ney Cabeção? Aham, ele mesmo. Ele foi mais de uma vez treinado pelo Ney. Tu vê. E aí, depois vem o Hercílio Luz, não é? E o Concórdia. Aí vem o Camboriú. O Brasil, ó, precisa dessa vitória, né? Fazendo a vitória esse fim de semana, o Brasil já sobe mais 3 pontos. Tá? E aí a gente vem com o Aimoré e o Novo Hamburgo, que faz uma campanha pífia, né? Infelizmente, a campanha é uma campanha complicadíssima. A gente enxerga salvo o Caxias, né, que está muito bem no campeonato, inclusive foi uma derrota fora de casa, então não é tão absurdo, a gente vê a supremacia do futebol catarinense sobre o futebol gaúcho, né? Mas isso já há bastante tempo. Há bastante tempo, mas é assim que reflete na tabela, efetivamente. Tanto que nós tivemos recentemente na Série A do Campeonato Brasileiro, faz o quê? Faz uns 3 anos, nós tínhamos 3 times de Santa Catarina. Era o Figueirense, o Havaí, o Havaí, Chapecoense. E em determinados momentos tinha até o Criciúma também, que foi rebaixado e não voltou mais. Que time bom que é o Criciúma. Cara, eu gosto tanto do Criciúma. Cara. O Criciúma ele tinha um apelo popular da rapaziada até um tempo atrás. O Criciúma leva umas peças interessantes, tipo o Marquinhos Gabriel. Um estádio tão legal, cara. Aquele estádio é muito legal. É muito legal. O Heriberto Rios é o nome do estádio. É um estádio muito legal. É um estádio assim, uma areninha pequenininha, que dá pressão. Gosto muito lá. Ela é legal no inverno. No verão, meu Deus. Não tem cobertura lá, né? Mas tem ali do lado, tem uma cidade, que era a cidade... Então, eu acho. Não, cidade do Vacaria. Não, Vacaria. Do lado de Criciúma? Não. Do lado de Criciúma? Araranguá? Não. Não. Araranguá é mais para cá, mais para baixo. O Vacaria tinha apelido de Vacaria, o Olávio Dorico, mas ele era nascido lá. Ele não é de Vacaria? Olha, informação. Não, Vamos passar para a Série C, né, onde nós temos 2 representantes. Uruçanga, exatamente. Uruçanga. O São José vai lá para o norte, ó, vai jogar em Manaus, no domingo, tá? Manaus e São José. E aqui o Ipiranga recebe o Operário de Ponta Grossa. Tá? Então, o Ipiranga também está legal na classificação, o São José perdeu para o Ipiranga, venceu o São José, o enfrentamento entre os dois, então o São José tem essa parada torta aí de enfrentar o Manaus. O Ipiranga que há tanto tempo está batendo na trave, esperamos que esse ano consiga de uma vez subir para a Série B, né? E esse Manaus só subiu porque fez, não diria falcatrua, mas ele fez algumas coisas que a CBF fechou os olhos, tá, contra o Caxias, né, contra a camiseta que está atrás de ti aí. Né? Aí é complexo. Vamos para a classificação então da Série C. Tá, olha aí, ó. O São Bernardo, São Paulo, né? Tá lá. O Amazonas, tá, em segundo. O Náutico, terceiro. O Ipiranga está em quarto. Ainda está pegando classificação aí, né? Se vencer, dependendo de uma situação, pode chegar à liderança. Eu só não estou vendo... São José está em sexto. Não, sim, mas e o Manaus que eu falei? Deve ter outra página. Cadê o Manaus? Tem Deve 2 estar páginas. na outra página. A Série C já é 20, né? Não é grupo. Tá lá o Manaus. A Série C não é grupo, né? A Série C já é direto. A Série C é direto, são os 20 diretos. O Manaus está ali. Então, realmente é uma possibilidade do São José encarar e ter a recuperação. Particularmente. A situação dos gaúchos na Série B, na Série C é melhor que na Série D, né? Não, é muito boa, na verdade. Sim. O São José está só a 4 pontos do líder, né? Na Série D é o Caxias. E se formos fazer um balanço geral, nós temos o Ipiranga e o São José em situações favoráveis na Série C e o Caxias representando o Rio Grande do Sul muito bem na Série D. Mas tem que subir, né? Pelo menos um da Série C tem que subir para B. A gente espera que seja o Ipiranga, pode ser o São José, mas o Ipiranga que, como dissesse, há muito tempo bate na trave. E o Caxias, a mesma coisa na Série D. O lugar do Caxias não é a Série D, né? Vamos ser honestos, né? Esse foi outro que foi sacaneado. Esse eu vi. Eu vi porque eu estava lá. Quando era a decisão no STJD, tá, daquela pendenga do jogo contra o Figueirense lá em Santa Catarina, que todo mundo dizia que realmente tinha que fazer outro jogo, não sei o que e tal,
a CBF convidou para ir para a Copa do Mundo de 2002 no Japão e da Coreia, praticamente todo o STJD estava lá. Aí, meu amigo, vai tudo bem. Vamos lá. Olha aqui, agora é um recado, além de ser especial, é um recado muito doce, né? É para você. É o recado da Mumu. A Neugbauer apresenta mais uma novidade muito gostosa. Chegou este aqui, ó, o Mumu Gold. Mumu Gold, a versão premium de Mumu, o tradicional doce de leite. Mumu Gold vem nesta embalagem de vidro e apresenta uma receita com mais leite e menos açúcar. É muito mais cremoso, mais suave, mais leve. Uma delícia. Garanta o seu e experimente mais essa novidade da família Mumu, ok? Vamos às mensagens dos nossos apoiadores aqui, a Thomson, a Nedel, e a gente volta em seguida. Eu quero falar de Luizito Soares e Ener Valencia. Parece que eles estão fugindo disso. Já voltamos. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel, www.thomson.com.br. Isso aí, produtos Nedel, produtos profissionais para profissionais e para você que é amador, mas quer praticar o seu esporte preferido, né, com bolas de qualidade. E a Nedel fabrica bolas para os mais diversos esportes. Essa aqui, por exemplo, é para o fute-mesa, né? Fute-mesa que é um esporte muito legal para você fazer. Pode até arranjar a mesa em casa mesmo e dar um jeito lá, bagunça, e faz o fute-mesa. Tá? E tem também tênis e chuteiras de alto rendimento e performance. Você sabe, né? Quem compra Nedel, compra sempre qualidade. Tá testando aí, Giovanni? Essa aqui eu já vou levar já de futsal, né? Já vai comigo. Maravilha. Já. E pode ir tranquilo, né? Se jogar o fute-mesa em casa, não vai perder casamento, mãe não vai mandar embora. Não tem nada problema disso. Como não tem problema, você indo na melhor que é a Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, desde 1935 e funcionando no mesmo endereço, que é mais tradição do que isso e mais qualidade. 88 anos tem o Santo Antônio, sempre com o tradicional churrasco, os filés incomparáveis e apresentando novidades no cardápio e também lá no restaurante, aquele bar que está na entrada agora, né, que o pessoal fez, está muito legal realmente lá no Santo Antônio. Então, dê uma passada, Dr. Timóteo 465, ou ligue para fazer o pedido ou reserva para 3222-3130. Gente, antes da gente falar, porque vai sobrar pouco tempo, vocês fugiram do debate do Soares e do Ener Valencia, tá? Eu só quero saber esses amistosos daí. O Uruguai enfrentou, pelo menos o Uruguai, que está treinado pelo Eloco Bielsa, né? O Eloco porque é gozado, é engraçado. Mas Eloco em espanhol é isso, é de ser, né, engraçado. Né? Jogou no Centenário, pelo menos jogou na capital, Montevidéu, né, um estádio histórico, mas contra a Nicarágua. Tá, tocou-lhe 4-1 lá, abriu 4-0, Nicarágua fez um golzinho no final, isso no meio da semana. O Brasil vai enfrentar amanhã... Guiné. Tá, é em Barcelona, ok. Vai ser no Nou Camp ou vai ser em algum estádiozinho em Barcelona? Se não me foge a memória, vai ser na cidade ao lado de Barcelona, no estádio do Espanhol. Eles estão treinando em Espanhol, na cidade no campo de treinamento do Espanhol, até que ficou, foi bem...
bem divertido ver os treinamentos da seleção brasileira, a molecada, tudo em cima do Vinícius Júnior, que é jogador do Real Madrid. Mas, Rogério, Tá, mas vem cá, não foi no antigo estádio do Espanhol que a seleção foi eliminada na Copa da Espanha? O estádio que a seleção foi eliminada, se eu não me engano, nem existe mais. Pois é. Era o estádio do Era Espanhol. o estádio o Espanhol, era o estádio Sarriá. Sarriá, exatamente. Sarriá, onde a seleção foi eliminada. A seleção que não tem treinador efetivo, né? Não se sabe se o Ancelotti vai aceitar. Então, e aí eu já vou dar os créditos. Ontem eu estava escutando o Rodrigo Oliveira da Gaúcha falar. Sim. Existe a possibilidade, sim, da seleção esperar o Ancelotti até 2024. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, tá lá na Espanha, espera encontrar o Ancelotti, conversar. Esse Edinaldo fez um caminho errado. Eu botei aqui, e foi em primeira mão, e ainda falei anteontem com ele, com o Galvão Bueno, tá? Quando ele recebeu merecidamente a medalha de honra, o mérito Farroupilha, aqui do Legislativo Gaúcho, e eu disse para ele, tu não me cobra direitos, mas eu peguei o teu comentário da internet quando tu lançasse a ideia do Ancelotti, né, como técnico e o Falcão como diretor técnico. Tá? E ontem ainda, anteontem, o Galvão disse isso, acho que eu estava falando para o Pedro Ernesto na Rádio Gaúcha, no sala de redação, que o Edinaldo entrou, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, eu sei que não é adequada para esse horário, mas é que mostra quando entra errado. Entrou de bunda na conversa, entendeu? O Galvão tinha dado a receita pela amizade que tem o Paulo Roberto Falcão, jogaram juntos, né? São amicíssimos, falam, não vou dizer todos os dias, mas constantemente, Ancelotti e Falcão. Facilitaria muito mais a comunicação entre jogadores e treinadores. Não, e até o lado pessoal deles, para o Ancelotti aceitar, sabe? Não, aí o Edinaldo quis fazer a coisa na base do te dou uma grana, não sei o quê. Não é essa conversa com o Ancelotti. O Ancelotti é um cara milionário. Não precisa de dinheiro. Mas, Rogério, o que eu compreendo em relação a essa história é que eu entendo a espera por um treinador desse calibre que é o Carlo Ancelotti. Esperar a temporada europeia terminar é normal, é comum, era compreensível. Isso. A partir do momento que ele começa a dar indícios que vai ter que esperar mais tempo, é tempo que o Brasil está perdendo para se preparar para a Copa do Mundo. A seleção tem uma geração extremamente promissora em 2026. Mas quem é o treinador? E esperar um treinador 1 ano e meio... Mas quem vai ser um treinador desse calibre para a seleção? Mas vamos lá. Aí só... Uma coisa que eu concordo, que o próprio Rodrigo Oliveira falou. Quando tu espera o Ancelotti até 2024, tu tá esperando um cara que tem qualidade. E um treinador, ele não precisa de 4 anos para fazer uma seleção campeã do mundo. O Filipão fez em 2 anos, se não me engano. Nem isso. Não chegou a ser 2 anos. O Parreira fez em 2 anos. E o Ancelotti é aquele cara que ele já conhece a maioria dos jogadores que estão sendo formados, enfim. Vini Júnior, Rodrigo são jogadores dele. Éder Militão também. E depois o seguinte, se tu bota o Falcão como diretor técnico, os daqui, o Falcão dá toda a referência para ele. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu discordo um pouco em relação a isso. Eu entendo o mérito do Luiz Felipe Scolari, do Parreira, de todos os treinadores, mas são casos atípicos. O futebol é diferente. Hoje a gente vai olhar os últimos exemplos de campeões mundiais. O Deschamps na França, um trabalho enorme. O Del Bosque na Espanha, um trabalho longevo. O Joaquim Low na Alemanha, um trabalho longevo. E todas seleções que eram extremamente superiores ao restante do campeonato. Hoje a seleção brasileira tem potencial e eu gostaria muito de ver o Ancelotti treinando jogadores como o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Mas é perigoso. É perigoso. Eu acredito que possa vir ainda se a CBF adotar essa fórmula que o Galvão sugeriu. Tá? Põe o Falcão na parada. Mas falando em seleção, Rogério, tem um lance tão grande com a CBF que a seleção acabou caindo da graça, sabe? E honestamente, era tão legal nos anos 90, quando eu era menor, pequeno, eu ia lá e assistia a seleção, e eu via aquela seleção formada efetivamente pelos melhores jogadores, né? Hoje em dia a gente vive os empresários dominando a seleção, decidindo quem vai ser convocado, quem não vai ser. Sim, que honestamente, eu sei que é triste o que eu vou dizer, mas será que a população liga? Mas uma seleção que não é triste, amanhã, às 8 da noite, Equador vai jogar, Ener Valencia, que já teve no Brasil, tá? O Ener chegou, o Ener veio,
ficou em São Paulo, a família dele já está em Porto Alegre, já veio para Porto Alegre, e ele seguiu em voo para Nova Jersey. E aí, amanhã, a partir das 8 da Vai noite... dar pro torcedor colorado. Vai ser nos Estados Vai ser em Unidos. Nova York, do lado do New Jersey, vai ser o jogo? Não sei te Equador confirmar. e... Eu acho que é Equador e Bolívia, eu já Vai, confirmo. Rogério, o torcedor colorado vai conseguir tirar um gostinho Equador e Bolívia. de ver o Ener Valencia jogando como um jogador do Inter. Então vai ser especial. Já como jogador do Inter, Maurício? Ainda não, porque o contrato dele acaba dia 30, né? Ele ainda é jogador do Fenerbahçe. Diferente da seleção uruguaia que divulgou o Bruno Mendes como jogador do Inter. Ontem na escalação. Bruno Mendes do Corinthians? O Bruno Mendes do Corinthians, eles jogador. divulgaram Eles colocaram como jogador do Inter. Falha da produção. vai ser em Nova Jersey. Ele já fez uma Lá em entrevista com Nova a camisa do Inter, correto? Ele já deu Eu assisti entrevista alguns com a trechos, camisa do então Inter. Sim. me Por isso que parece... eu quis dizer como jogador do Inter, claro. Então, a seleção brasileira joga amanhã, sábado, em Barcelona, contra A Guiné, seleção de Guiné. E depois vai jogar na terça-feira, é isso? Contra Senegal. Em Lisboa contra Senegal. Exatamente. Olha, em princípio, assim, são seleções não muito cotadas, mas a gente sabe que essas seleções africanas aprontam uma correria que não é fácil, né? E Senegal é uma seleção que tem qualidade, tem jogadores que estão nos clubes de elite da Europa, então não dá pra... Um minuto para vocês que não quiseram falar sobre Ener Valencia e Suárez. Só o seguinte, Suárez fica até o final do O contrato? Suárez fica provavelmente até o final do contrato, Até ao menos que final de venha uma proposta e 2024. paguem a multa. E assim, ó, é que não tem o que falar, gente. É uma grande contratação do Inter. É uma grande. Mas o Ener Valencia não cabe na mesma frase do Suárez. E não é corneta, é verdade. O Suárez é o multicampeão, o cara que jogou com o Messi. Entendeu? O Ener Valencia é um grande jogador, mas não cabe Está na sendo frase. anotado. Está sendo anotado. O que Calma, vai ser a disputa de bola na rede depois. Hein, Léo? Então Eu vou tentar ser o mais breve possível. Sim. O Suárez é um jogador correto. Certo. Que não é de deixar os clubes na mão. Certo. Então eu acho que é muito difícil ele deixar o Grêmio neste momento. Certo. A multa é enorme, o Grêmio não vai liberar, existe o projeto. Mas jogar ao lado do Messi é algo que pesa. E eu não digo agora, mas no final da temporada é perigoso. Pode eu não ser. garanto nada. Agora, correto foi o Ener Valencia também, não é? Correto, foi o Ener Valencia, Porque manteve a respeitou negociação. com o Fenerbahçe, teve a negociação. Manteve a tudo negociação certo. em sigilo, respeitou o Fenerbahçe, saiu de lá campeão, vem para o Inter, que não para por aí. Jorge Carrascal do CSKA pode estar chegando e aí fica para a semana que vem. E o outro lá, o É negócio com o volante, Mário Fernandes, né? E o Cuejar volante, não Jorge- vem. relação. não vem. Jorge Carrascal é negócio com o Mário Fernandes, da multa do Mário Fernandes. E Moisés. Não, Moisés fica lá, né? Fica, Não assusta no fim do Não, programa. o Carrascal envolve... Tudo está tudo entrelaçado, tudo ligado, Rogério. Carrascal, Moisés, Não Mário Fernandes. assusta o teu torcedor E falando dizem, que Moisés... dizem que o Grêmio está fechado com o extraordinário Iturbe. Gente, assim, ó, E Michel também vem aí. é uma tristeza. Giovanni Lemos, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Virando o Jogo. Léo Mol, Leonardo Mol, muito obrigado. Sempre um Maurício prazer. Borba também. Obrigadão, Rogério. Não é? Obrigado, bom fim de semana para vocês. Ótimo fim de semana para vocês que nos acompanham aqui no Virando o Jogo. Segunda-feira estaremos de volta. Nosso Barbosa Júnior já recuperado aí, já não está mais no DM, né? Segunda-feira vai estar conosco. Tchau, bom fim de semana. Obrigado.